Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou falar hoje sobre a minha apresentação que eu fiz lá no congresso da SBD desse ano. E eu vou, na realidade, trazer a mesma apresentação que eu fiz lá para vocês que não puderam participar, ou por não estar no congresso, ou por estar em outra aula no mesmo momento. E eu vou trazer exatamente a mesma apresentação e vou explicar os pontos que eu expliquei lá para vocês também, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Olha só eu aqui embaixo e esse é os slides que eu vou trazer para vocês. E o primeiro slide traz algo muito importante, que tem um risco ali em cima do Android APS e o título é o que é o APS. E isso é uma mudança que teve na comunidade, onde deixou-se de usar o termo Android APS e virou AAPS, tá? Então, quando eu falar Android APS ou AAPS, é a mesma coisa, até porque eu também estou me acostumando com essa mudança do nome da aplicação, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Mota, né, o Pai Pancras no Instagram e também na vida real, tá? Eu sou pai do Benício, que agora tem 10 anos, mas no dia do congresso ele estava fazendo 10 anos. Eu sou um ativista de tecnologia em diabetes, sou hacker ético, designer, head de desenvolvimento da Lavie Clinical Trials, que é uma startup que trabalha com captação de pacientes para estudo clínico, e sou fundador do Diabetec. É, em termos de conflito de interesse, enquanto isso eu vou mexendo aqui a minha fotinha, tá? Tenho um vínculo com a comunidade do Android APS e também sou criador do Diabetec. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de tecnologia de entrega automatizada de insulina foi através dessa palestra da Dana Lewis, que foi mais ou menos em 2018. Então, para quem não sabe, o Benício tem diabetes tipo 1 desde os 3 anos de idade e obviamente, a gente não começou sem cair de paraquedas totalmente, não sabia absolutamente nada de diabetes, muito menos diabetes tipo 1. E eu conheci o OpenAPS, foi através dessa palestra da Dan, tá? E aí, o OpenAPS ele é um sistema, né, é um código, é um sistema de código aberto que utiliza basicamente um CGM, né? Então, para você que não sabe o que é um CGM, é um dispositivo de monitoramento contínuo de glicose. Então, quando a gente vê o Freestyle Libre 1, ele não é um CGM ainda, apesar dele medir glicose. Mas quando a gente coloca o miau miau nele, ele vira um CGM porque ele faz essa verificação de glicose de forma contínua e avisa a gente no nosso celular, tá? Esse é um ponto importante. E aí já existem outros CGMs há bastante tempo. Então, por exemplo, o Dexcom, um exemplo, o Eversense, tem outros, né? Então, o próprio Libre 2, que vai chegar no Brasil no ano que vem, ele já é um modelo de CGM por si só, tá? E aí, a ideia desses primeiros códigos, eles visava basicamente prevenir hipoglicemia e corrigir também as hiperglicemias. E eles rodavam, esses códigos que rodavam, eles rodavam nesses computadorzinhos aqui, tá? Então, nessas placas de Edison, Raspberry, e eles colocavam o código aqui dentro, né? E tinha que ficar com a bateria, e tinha um dispositivo que controlava via rádio as bombas de insulina. Então, basicamente, nesse período, as pessoas usavam as bombas antigas da Medtronic, que funcionam via rádio, tá? Então, é uma coisa bem mais rudimentar, tá? Mas é assim que nasce o que hoje acabou virando até o Android APS. E aí, ainda em 2003, né, foi criado esse movimento, que é o que a gente chama, essa hashtag na realidade, que é We Are Not Waiting, né, que é basicamente nós não estamos esperando. E o interessante disso tudo, né, que existem hoje 4 principais vertentes daquele primeiro código, né? Então, assim, na verdade são 3, mas existem 4 comunidades distintas, mas as maiores são do APS, do Loop e o iAPS, tá? Que roda em iPhones, né? E a gente, com certeza vai aparecer gente que vai falar assim, ah, mas por que que a gente não usa então o iPhone para fazer isso? Porque quem usa em iPhone usa normalmente com as bombas antigas, e quando eu falo antiga é a 715, não é a 640 não, tá? É, as bombas disponíveis no Brasil, como no caso da Roche, não comunicam com esses outros dois aqui. Então é por isso que a gente usa mais o AAPS, por isso que eu faço parte dessa comunidade. E aí, esses códigos, eles não são formalmente aprovados pelo FDA, pela Anvisa e etc, tá? Só para vocês saberem, essa comunidade faz tudo isso mesmo sem a aprovação desses órgãos, tá? Esse não é um ponto para essa comunidade nesse momento. E nesse mesmo código que era extremamente
não amigável, né, que você rodava naquelas placas lá, é, criou-se então, alguém pegou, que no caso do APS foi o Milos, ele pega aquele código e ele deixa mais fácil de se utilizar quando ele adapta aquele código para smartphones, né? E aí nasce, né, paralelo junto com o Loop, o Android APS naquela época, que hoje a gente chama de APS. Mas na realidade ele vem do trabalho que a Dana iniciou, né, e é adaptado para a interface de celulares, tá? Então isso aconteceu em 2016 e um ponto muito importante. Todos esses sistemas já estavam disponíveis antes de ter um primeiro sistema comercial aprovado pelo FDA. Então, a comunidade do Android APS, OpenAPS, Loop e etc., eles estão sempre na vanguarda de tudo aquilo que um dia vai virar ainda um produto para ser comercializado, tá? Então, isso é muito importante você saber, que é por isso que a gente está sempre na frente, vários passos na frente por conta disso. Até às vezes até anos na frente, né? Então, assim, tem coisas que o Android APS faz que ainda nem está disponível para um sistema comercial. É, uma outra coisa importante é que existe hoje um consenso internacional que foi criado por médicos e para médicos também, né, digamos assim, então por profissionais de saúde para profissionais de saúde, que foi criado em 2022 e publicado na Lancet, que é uma revista de muito prestígio no meio científico, que fala exatamente sobre esses sistemas híbridos e sistemas de código aberto do it yourself. E lá dentro é, foi quando se cunhou mais essa mudança também do termo de pâncreas artificial para sistemas de distribuição automatizada de insulina, tá? Então, houve também essa mudança ao longo do tempo. E aí eu vou falar mais agora especificamente do APS, que é o motivo da palestra, né? E aqui eu tenho duas colunas. Numa coluna tem imagem e numa outra tem algumas das coisas interessantes que o Android APS faz. E aí, eu quero trazer para vocês o seguinte: para quem já tem familiaridade com Android APS, você sabe, deixa eu botar minha fotinha para cá. Deixa eu botar a minha carinha para cá, né? Minha fotinha, né? Você sabe que aqui a gente tem glicose, aqui a gente tem a mudança de basal, e aqui a gente tem super microbolos que foram aplicados, né? E aqui a gente tem, aparece na tela do celular, todo o descritivo do porquê que o algoritmo fez o que ele fez aqui. E essa imagem, ela tem, na realidade, 6 anos. Há 6 anos atrás é que eu capturei essa imagem quando eu estava utilizando com o Benício o Android APS. Ou seja, há 6 anos atrás, a gente já tem acesso a uma tecnologia de ponta, tá? Que ainda nem tem tudo no sistema comercial, tá? Então, primeiro, a gente já tinha, há 5, 6 anos atrás, a aplicação remota de insulina, seguidores ilimitados via Night Scout, a possibilidade do médico editar o perfil do paciente de forma remota. Então, por exemplo, há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, o médico conseguiria entrar no Night Scout do Benício, olhar os relatórios e mudar os parâmetros e eu só fazer o aceite no celular e já está com tratamento novo. Isso é muito, muito, muito disruptivo e até hoje não tem no sistema comercial. Super microbolos há 5 anos atrás, 6 anos atrás, os alarmes, conseguir prever a glicose, né? Então ele consegue mensurar, fazer uma previsão na realidade de quanto vai estar a glicose daqui a 1 hora, e aí com isso ele pode tanto corrigir como ele suspender a basal para evitar a hipoglicemia. Já tinha também esse IoT, a internet das coisas, né? Então a gente já, como o Night Scout tá na internet, a gente consegue criar toda uma rotina, e depois na frente vou dar um exemplo para vocês como é que isso foi aplicado. Alvos temporários de exercício, de hipoglicemia e etc. Já tinha também o AutoSense, que é basicamente o algoritmo do Android APS. Ele consegue olhar para os dados passados do que aconteceu com o Benício, no caso, e ele consegue perceber os desvios que teve, né? E nesse caso a gente aponta como desvio aquilo que existia a previsão de glicose, existiu a glicose real. E aí o que é uma diferença de um para o outro é o desvio, né? Então esse desvio ele vai tentar se adaptar para minimizar esses desvios e já tinha também a refeição não anunciada, que é uma das grandes vantagens na utilização do Android APS,
e também hoje em dia tem, por exemplo, na 780, né? Não com esse termo, mas ele percebe que a pessoa comeu ou não contou a quantidade correta de carboidrato, ele vai lá e corrige em cima da variação glicêmica. E aí aqui a gente está falando de 5, 6 anos atrás, né? Então já tinha a glicose do Benício no meu celular, independente de onde ele estava. Já tinha, aí entra aquele negócio que eu falei do IoT, que é a internet das coisas, que se ele tivesse com hipoglicemia, esse abajur ligava. Só que nesse tempo não existia o Miau Miau ainda no Brasil. E só tinha o Libre. Então não sei se vocês conseguem perceber aqui no braço do Benício que tem um negócio bem grosso, que é na verdade um case que eu imprimi em uma impressora 3D, que tinha um relógio dentro dele, sem a pulseira, no caso, que ficava em cima do Libre. Então era uma coisa bem rudimentar, mas que já mudou muito a nossa vida. E aqui é um exemplo do quanto que hoje uma pessoa pode ter uma super acesso a uma super integração de diversos dispositivos através do Android APS, de toda essa tecnologia do It Yourself, tá? Então, o primeiro ponto aqui é em relação. Olha, aqui é um vídeo que está no YouTube, para você acessar esse vídeo, está aqui nesse QR Code. Aqui a gente tem as informações do tratamento, né? Então, insulina ativa, carboidrato ativa, a unidade de basal que está naquela hora, se tem insulina requerendo ou não, os cálculos aqui de glicemia em cima do plugin que está usando aqui, é o Dynamic ESF, a sensibilidade que está, a velocidade da pessoa. Aqui eu acredito que seja a elevação que a pessoa está ao longo dessa corrida de bicicleta. A glicose no sangue, aqui é outra medida de velocidade, batimento cardíaco, temperatura e um mapinha, tudo isso aqui de forma muito, muito boa para quem pratica exercício. E isso não tem nem previsão, possivelmente, de estar num sistema comercial, e a pessoa conseguiu criar isso utilizando todas essas tecnologias, né? Então, assim, é algo muito avançado que a gente não tem ideia ainda de quando é que vai estar disponível para o sistema comercial. E aqui vou falar um pouco sobre o que é de fato o aplicativo do Android APS. Deixa eu mexer. Opa, deixa eu mexer aqui na minha foto de novo. Pronto, vamos lá. Então, primeiro, ele leva em consideração muitos fatores, né, múltiplos fatores, né, que são previamente configurados. Ou seja, o seu médico passa para você a prescrição, né, do seu tratamento e é configurado dentro do Android APS. Aqui a gente tem um pouco de como é o perfil, né, então aqui está aparecendo a relação carboidrato-insulina, aqui basais, e aqui a gente tem outras funções de configuração no aplicativo do Android APS, né, que aqui tem um exemplo, por exemplo, de qual é o máximo de insulina ativa, desculpa, de basal temporária, por hora, né? Então, em unidades, o máximo de insulina ativa, se está ativado é o AutoSense ou não. Então, assim, você vê que é um sistema extremamente personalizado, tá? Então, assim, você consegue ter um tipo de arranjo muito bom para personalizar de acordo com o seu tratamento. Tá? E aqui são outras telas do Android APS que é muito bom justamente porque ele consegue entregar para você um nível de transparência de cada decisão que ele toma, né? Então, isso é um contraste muito alto com sistemas comerciais, que você não sabe o que ele está fazendo, tá? Então, esse é um ponto bem importante, porque a gente consegue saber e consegue pontualmente fazer o ajuste para se adaptar a cada paciente. Então, isso é sensacional. Ainda sobre o aplicativo APS, né, todas as informações que acontecem dentro do tratamento, elas podem ser enviadas para a nuvem, para a internet. E esses dados eles podem ser enviados tanto para o Night Scout como para o Tidepool, né? Isso aqui, no caso, é a tela do Night Scout, né? Então, aqui mostra as basais. Então, aqui são basais que mudam, né? Então, você vê a basal sendo suspensa, tendo uma subida de basal. Aqui a gente tem informações sobre, no caso, quem utiliza a bomba, a quantidade de unidades que tem de insulina na bomba, qual foi o período que houve o último cálculo do Android APS, a bateria do celular, carboidrato ativo, assistente de bolas para dizer se tem que aplicar insulina ou não, insulina ativa, a idade da cânula, a idade do sensor, a idade da insulina e a basal que está ativa, além da glicemia, além das linhas de tendência e além dos supermicrobolos que foram aplicados. É muita informação, tá? Aqui é um vídeo que eu não vou reproduzir agora, e aqui seria a tela do Tidepool, né, que é uma empresa americana que a gente consegue enviar os dados para lá, e isso é muito bom para o médico poder acompanhar também. E aí um dos grandes diferenciais do Android APS é a flexibilidade de hardware. O que quer dizer isso? Quer dizer que você consegue usar o aplicativo com diversos outros, ou com diversas peças, digamos assim, né? Então o aplicativo, deixa eu botar minha imagem para cá de novo. O aplicativo funciona com diversas bombas. Ele não é criado, por exemplo, para a bomba da rocha ou para a Omnipod, para X, Y, Z. Você pode usar com diversas bombas, desde que elas tenham a compatibilidade, e a cada dia
essa, esse volume de bombas tem aumentado mais, tá? Cada dia não, mas de tempos em tempos tem sempre uma bomba nova que está sendo adaptada para o Android APS, tá? E aí, isso é muito bom, né? Porque tem até um exemplo aqui, se a pessoa, por exemplo, começa a desenvolver alergia pelo DeX, ela pode mudar para o Libre, né? E vice-versa. E aí você pode usar a MDI, que no caso seria caneta, depois migrar para bomba sem precisar mudar o aplicativo. Então, isso é muito, muito, muito fenomenal, tá? Esse é um ponto bem importante. No Brasil, a nossa comunidade, ela utiliza basicamente o celular Android com o Miau Miau, o Libre e a bomba da Roche, que é uma bomba que é de fácil compatibilidade e o preço também é bem baixo, tá? Então esse é um ponto importante. E aqui é um pouco do que é a nossa comunidade, obviamente tem muito mais pessoas, a gente tem mais de 10 grupos no WhatsApp hoje em dia, no Telegram, no Facebook, e esse número tem aumentado cada vez mais, tá? Então, esse é um pouco da comunidade. Aqui são de alguns eventos que a gente já fez presenciais. Então, o sistema, como eu falei, ele é altamente personalizável, tem um nível de acessibilidade altíssimo, né? Então, isso tanto do ponto de vista de preço, né? Que não, ele é de graça, como também a acessibilidade que tem várias pessoas com deficiência visual que utilizam o Android APS, justamente porque ele roda no celular Android e normalmente tanto o celular Android como a Apple também, eles têm um sistema já pensado nas pessoas que têm deficiência visual, que a pessoa consegue manipular o aplicativo de forma fácil, como ela já faz com os outros aplicativos dentro do celular. Então, ela consegue ter uma autonomia muito grande utilizando o Android APS. Inclusive, no meu perfil do PyPunkers tem uma live com o Luciano, né, que usa o Android APS há bastante tempo e tem um excelente resultado. Ele também é sem restrições comerciais, né? Então, assim, você consegue utilizar o sistema de forma muito fácil, ah, e também, é que estavam me ligando aqui. As inovações são gradualmente adotadas, né? Existe um diálogo entre. Vou começar aqui, né? De novo, desculpa. Sem restrições comerciais. Ou seja, existe um diálogo entre os desenvolvedores de código aberto e os desenvolvedores de sistemas comerciais. E as inovações da comunidade do It Yourself são gradualmente adotadas pelos sistemas comerciais. Ou seja, aquilo que hoje está sendo disponibilizado para você utilizar com o Android APS, um dia vai estar no sistema comercial e vendido de forma mais cara. Isso também pode atrasar esse processo também, né? Que o comercial tem toda uma série de regulação. E isso atrasa também o acesso a essas tecnologias, principalmente para as subpopulações com necessidades específicas, tá? Que não seria tão interessante como o caso do Brasil. O Brasil não é um país interessante para boa parte das tecnologias. E aí a gente entra primeiro, se ele é seguro, né? Então ele foi projetado pelos pacientes e seus cuidadores, né? Então boa parte da comunidade são pais ou são pessoas que têm o diabetes mesmo, né? Então ele tem como foco principal a segurança, né? E aí eu cito novamente aqui a publicação no Lancet e também no Nature, que você pode, e aqui tem os links para você ver depois, que fala sobre a segurança do Android APS e outros aspectos relacionados a esse tipo de tecnologia, tá? Então, vamos falar como é que a coisa realmente funciona, né? Então, até hoje, né, assim, até agora, digamos assim, o código do Android APS, ele fica hospedado dentro do GitHub, que é um site que hospeda códigos, né? Não só do Android APS, mas lá dentro do perfil da Night Scout Foundation, que seria, tipo assim, hoje a grande mãe de todas as coisas, tem o código do Android APS, ok? Então, esse é um ponto importante. E aí a gente tem algumas pessoas que perguntam coisas do tipo, explica as variações que tem do Android APS, do Master, do AIM, do OpenSMB. Então, como é que de fato funciona? A gente tem, na realidade, duas versões do Android APS oficiais, que é a versão Master, que é a versão principal, que até recentemente tinha como principal plugin o OpenAPS SMB, né? E tem a versão Dev, tá? Que é a versão de desenvolvimento, que é uma versão de teste que não está aberta para todas as pessoas, né? É uma versão realmente de desenvolvimento, tá? E aí, dentro dessa versão dev, tá? Ela até a semana passada, não sei quando você vai ver isso daqui, mas o que a gente tinha era variações da versão dev. Então, os desenvolvedores, como o exemplo do Mathieu, eles pegam o código do dev e vão mexendo nele para criar outras variações do código, tá? E aí, durante, acho que mais ou menos um ano, a versão Dynamic ficou sendo uma variação, até que ela conseguiu escalar para a versão Dev, né? Então, ela passou um tempo sendo um Dev, então ela já tinha nativo dentro do Dev, e hoje ela já está
dentro da versão Master que foi lançada, que é a versão 3.2, enquanto as outras ainda estão na versão Dev, né? Então a gente tem as principais variações do Dev: AIME, Tsunami, Boost, AutoISF, que é o que eu utilizo hoje em dia com Benício, o Eden Now. Então, o que acontece? Várias coisas acontecem dentro dessas comunidades, subcomunidades do Dev, e algumas coisas que são boas, elas são incorporadas pelo Dev e depois pelo Master. Então, assim, é um nível de atualização muito constante nesses aqui, mas nesse aqui demora muito mais. Então, a última vez que esse foi atualizado, foi tem mais ou menos 2 semanas atrás, mas passou quase um ano sendo a versão Master, a versão que tinha só o OpenAPS SMB. E aí tem todo um conjunto de pessoas que vai testando as versões para tornar cada vez mais seguro e trazer mais novidade para as pessoas que utilizam o Android APS. Então essa comunidade é muito, muito boa nesses termos, tá? Então, até hoje, qual é o aconselhado, né? E esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês entendam. O GitHub, que é onde hospeda os códigos, ele disponibiliza o código todo, a pessoa pode auditar, pode baixar e construir, e deve construir no seu próprio computador. E, obviamente, isso é uma barreira de entrada muito grande, porque as pessoas, primeiro, às vezes elas não têm computadores bons para conseguir fazer isso de forma rápida, elas não têm conhecimento a respeito dessa metodologia de construção, e ela tem que baixar o código, baixar o Android Studio para poder criar o Android APS. E isso sempre foi uma barreira de entrada para as pessoas, justamente pela essa questão da dificuldade de conseguir fazer isso ser executado, tá? E isso, na realidade, poderia ser facilmente resolvido. Se, por exemplo, eu, Thiago Mota, pego um código, crio o meu APK e começo a distribuir para todo mundo, né? Então, esse seria uma facilidade. Só que isso é contra as normas da comunidade do Android APS até agora, tá? E por que até agora? Porque isso mudou especificamente aqui no Brasil e eu vou já falar sobre isso. Mas esse é um ponto, um parêntese grande que eu quero abrir aqui, porque recentemente a gente teve um ataque de uma pessoa que estava desinformando a respeito disso tudo, e eu sei que algumas pessoas sempre podem ter pensado, cara, por que que eles só não pegam um APK e distribuem para todo mundo? Né? Porque, primeiro, eu tenho conexão direta com a comunidade. Essa é uma norma direta do Milos, que é o desenvolvedor principal. E aí eu sou muito daquela de tipo, ó, eu cheguei agora, eu não vou sentar na janela, então eu não vou ditar a regra de como a coisa tem que ser feita, né? E nesse ponto, ao longo desses 5, 6 anos que eu estou à frente divulgando Android APS no Brasil, eu sempre procurei resolver esse problema. Primeiro, levando conhecimento para vocês poderem criar, né? O próprio APK. Então, botei aulas no YouTube, criei o curso, e seria muito bom poder criar o curso, seria muito financeiramente viável criar um curso e falar, olha, entra no meu curso que você vai ter o APK pronto. A gente nunca fez isso justamente por esse respeito ao trabalho da comunidade do Android APS. Então, o curso que eu vendia, que depois foi para o YouTube gratuitamente, etc., que tem outro vídeo meu no meu perfil falando sobre isso, ele ensinava as pessoas a criar o próprio APK. Então, assim, não disponibilizava o APK por ser uma norma da comunidade. Porém, isso é uma notícia muito boa. Eu consegui, né? Então, eu contratei um escritório de advocacia já há bastante tempo, estava enviando as documentações para o Milos para ele conseguir liberar. E a gente vai ter uma versão onde vai ser de fato liberada pela comunidade do Android APS ou do APS a nível global, uma versão brasileira, um aplicativo que vai estar só em português, mas que já é a última versão do aplicativo. Então, assim, vai ser o maior salto de acessibilidade que a gente já teve, né, para as pessoas conseguirem só baixar o aplicativo sem precisar criar no computador, tá? Então, estou muito feliz de anunciar isso para você que talvez não sabia, mas isso é algo muito importante para toda a comunidade brasileira que utiliza ou que irá utilizar o Android APS, tá? E aí, para finalizar aqui, eu quero deixar dois frases para vocês, que é o que a maioria das pessoas chama de inteligência, no fundo se resume às duas palavras, curiosidade e ação, e também a última fala da Dana, que ela fez no TED dela, que é pergunte a si mesmo, o que você está esperando? Tá? Essa foi a minha palestra lá no Congresso da SBD, de forma integral para vocês. E eu volto aqui para encerrar esse vídeo falando que esse processo de liberação do APK já foi iniciado, né? Então, como eu falei, eu contratei um escritório de advocacia especializado nesse modelo nesse ecossistema de health tech, justamente para a gente poder estar 100% de acordo com a comunidade e também
a nossa regulação aqui, beleza? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que nem sei quantos minutos deu, mas me sigam no Instagram, Pai Pâncreas, e caso você tenha alguma dificuldade, precise ou queira contratar um serviço de assessoria para isso, principalmente você que é profissional de saúde procurando algum local para procurar informações, me siga nas redes sociais com o Diabetec, e lá a gente tem um serviço especial para você, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.